Gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Essa é a primeira edição dentro da plataforma Digital Edu, uma plataforma nova, onde nós teremos diariamente programas, cada dia da semana, com um tema diferente. Na segunda-feira, gestão de projetos. Na terça-feira, carreira e empreendedorismo. Na quarta-feira, inovação e tecnologia. Na quinta, liderança. Na sexta, ainda está em definição. E no sábado, fechando a semana, agilidade, onde o nosso âncora é o grande Ibson Cabral, grande parceiro. Então, se você estiver vendo aí de alguma rede social, na tela tem um QR Code, basta vocês entrarem, porque nós teremos sorteios aqui, não todas as lives, né? Mas em algumas vezes nós vamos anunciar, nós teremos sorteios durante a nossa live, tá? Durante o nosso webinário, durante os encontros ao vivo aqui. E é sempre no mesmo ambiente. Você que está na Digital Edu, está vendo um chat agora. Esse chat é novo, porém, assim, aparecem ali algumas pessoas cadastradas, né, como integrantes do grupo, mas é porque vocês não estão fazendo login no chat, ok? Tanto que não aparece o nome de vocês para a gente aqui ainda. Ele foi finalizado hoje, às pressas, né? Então, amanhã, na live de sábado, quer dizer, já vai estar com o chat identificado com o nome do usuário, tá bom? Então, nós fizemos isso aqui para poder agilizar e fazer o lançamento, tá? Então, fiquem à vontade aí para poder colocar a sua pergunta. Não vou fazer a pergunta como não aparece o nome, eu não vou falar o nome de quem está perguntando, mas essa pergunta vai aparecer, tá? Basta você clicar no chat, mandar sua mensagem, que nós vamos fazer sua pergunta aqui para os palestrantes de hoje, tá? Temos aqui a host, que é a Cris Valente, que já vou chamar ela, e o Marcelo Graglia, que está com a gente aqui para poder trazer um pouco de conteúdo sobre inteligência artificial. E também, aproveitando hoje, que é o dia, quarta-feira, de inovação e tecnologia, nós estamos também lançando de forma oficial o evento Imersão IA, Soluções e Mercado. Então, nos dias 27 e 28 de novembro, vão ser 2 dias de imersão, de manhã até a noite aí, com workshops, vai ser bem bacana. No final, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e eu vou sortear aqui hoje uma credencial para o Imersão IA, ok? Olha só, hein? Nem combinei com a Cris, não. A Cris vai me xingar aqui, mas vou sortear uma credencial para vocês no final. Então, quem estiver no final vai ter a oportunidade de participar desse sorteio. Combinado? Sem delongas aqui, o objetivo é conteúdo. Quero chamar aqui no palco, então, para poder conduzir esse bate-papo maravilhoso, Cristiana Valente. Sobe aqui, Cris. Bom dia, boa Oi, noite. boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos Maravilha, aqui, né? Cris. Estamos mais uma vez num evento bem bacana. Vamos falar de inteligência artificial, de negócios, soluções, Isso né? aí, O pessoal quer isso aí. ouvir agora. E quando a gente idealizou esse evento, a gente pensou em trazer os especialistas de mercado, né? E hoje a gente tem um convidado super bacana, o Marcelo Graglia, que é o professor, coordenador do Núcleo, né, de Tecnologia de Informação e Design Digital da PUC, São Paulo. E, para quem não me conhece, sou Cristiana Valente, eu atuo no escritório de projetos da Fundação Getúlio Vargas, já tem uns 3 anos, eu implantei esse escritório lá, com times de profissionais, e vivo estudando, enfim, é um pouco da minha vida, né? Maravilha, Cris, É maravilha. isso. Cris, então é o seguinte, o palco agora é todo seu, tá? Lembrando as pessoas, ó, quem estiver nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, pode botar sua pergunta lá também, mas se você quiser participar do sorteio no final, fique à vontade, vem aqui para Digital Edu, basta você entrar digitaledu.com.br ou escanear esse QR Code que está na tela, tá? E entrar, fazer um cadastro e depois clicar em transmissões diárias. No final eu falo um pouquinho mais, ok? Cris, o palco é seu e no final eu volto, tá? Tá ótimo. Então, vamos chamar aqui o professor Marcelo Graglia para se apresentar com a gente, né? Tudo Oi, bem, professor? Cris, boa noite. Boa noite. Quer falar um pouquinho de você, professor, para o pessoal conhecer, saber das suas iniciativas? Sim, falo. Me apresento rapidamente aqui. Bom, um pouquinho como a Cris falou, eu sou professor da PUC São Paulo, né, coordeno atualmente o programa de pós-graduação, né, mestrado e doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e nesse programa
também coordeno um grupo de pesquisa que chama Transformação Digital e Sociedade. Então, o nome já conta um pouquinho o que ele está estudando, né? Então, quando fala sociedade no sentido amplo, desde o que está acontecendo nas organizações, nas empresas, mas também o que está acontecendo, né, no mercado de trabalho, o que está acontecendo com os profissionais, né? Enfim. E também lá, dentro, uma ação desse nosso grupo de pesquisa é o Observatório do Futuro do Trabalho, né? Aí ele é uma ação, digamos, não somente acadêmica, mas é uma ação muito de extensão, muito para fora, né? E aí a gente tem uma atuação forte, tanto divulgando o que está acontecendo, né, com essa mudança da digitalização, da inteligência artificial e tudo mais, e até participando da elaboração de políticas públicas. Então a gente tem participado do grupo de especialistas, né, que assessora o Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, né, tanto na revisão da política brasileira de inteligência artificial, quanto também na elaboração do Plano Brasileiro de IA, né, que foi recentemente lançado, e também agora estamos apoiando o Ministério do Trabalho, né, na definição das estratégias aí para a relação entre IA e mercado de trabalho, e até na semana passada, que foi um evento interessante, Cris, acho que acompanhou, né, que foi o lançamento do OBIA. O OBIA é uma iniciativa do Plano Brasileiro de IA e é o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Então vai ser um grande repositório de indicadores com várias verticais, né, IA nas indústrias, IA na saúde, IA no mercado de trabalho, IA no agronegócio, assim por diante. Então a gente está envolvido em... não falta iniciativa. É verdade, não falta. Viu? Mas acho que é isso, acho que já deu um panorama do que a gente faz. Isso. E, professor, como o nosso objetivo aqui é a gente falar de inteligência artificial, mercado de trabalho, acho que é uma grande curiosidade de todo mundo saber como vai ficar o mercado de trabalho com a inteligência artificial, vou ser substituído pela tecnologia, né? Temos uma pergunta aqui que é a seguinte. E, pessoal, vocês também podem contribuir com perguntas aqui no chat, eu vou estar lendo conforme vocês forem enviando. Quais setores estão mais propensos a sofrer mudanças significativas com a adoção da inteligência artificial? Se a gente quisesse uma brincadeira, seria inverter a pergunta, né? Quais setores não seriam tão afetados? Mas é claro que alguns são mais impactados e outros são impactados mais rapidamente, né? Então, assim, vou elencar alguns, né? Então, por exemplo, o setor financeiro, né, o setor bancário especialmente, está fazendo uma adoção acelerada, né, das tecnologias digitais, né? Não somente inteligência artificial, mas, por exemplo, RPA, blockchain. Então, é um setor, e no caso do Brasil, é um setor muito arrojado do ponto de vista de inovação tecnológica. Um outro setor que ele é emblemático é o varejo digital. Né? O varejo digital, dadas as suas características, né, como ele funciona, como que é o modelo de negócio, ele cada vez mais ele precisa de decisões rápidas, né, de previsões, né, de correção de previsões rapidamente. Então, é um setor que está trabalhando assim muito pesadamente com a estrutura, né, com o uso de dados, né, e inteligência artificial associada digamos, na interpretação desses dados, né, no uso desses dados para acompanhar resultados, para sugerir ajustes nas estratégias, né, de planejamento de compras, por exemplo, de campanhas de preço, né, de precificação, de vendas. Então, é um outro setor muito que está usando muito intensamente. O setor de comunicação, né, especialmente as áreas que envolvem criação, né, publicidade, agência de publicidade, é um setor também que está sendo fortemente impactado, e esse é um setor, inclusive, que tem uma característica em destaque, não o setor, mas o que está acontecendo no setor, né, de substituição. Né? Esse é um setor onde, claramente, como você provocou, é um setor onde a gente já está vendo assim, um movimento forte de substituição de postos de trabalho, né, de pessoas por automação, né, inclusive por IA generativa. Né, sabe? E tem um outro setor também, para finalizar, para a gente não ficar com uma lista muito extensa, né, que no Brasil também está muito acelerado, que é o setor de saúde. Especialmente os grandes hospitais privados, né, fazendo a transformação digital de forma bastante intensa. Aliás, quem tiver curiosidade, né, eu falei do Observatório Brasileiro de IA,
como eu disse, acho que foi semana passada, né, teve o seminário de lançamento do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, as gravações estão disponíveis, né? Se buscar por esse nome vai encontrar. E teve lá casos, teve a apresentação de alguns casos, e um dos casos foi de uso de IA na saúde. Então, é bem didático, bem interessante, mesmo para quem não é do setor. Muito bom, professor. E aí, professor, dando continuidade, né, a esse tema que é tão polêmico, as pessoas ficam assim, a gente sabe da automatização de tarefas, o RPA. Quando a gente fala de RPA nas empresas, todo mundo fica ligado. Poxa, e agora? O que eu vou fazer vai ficar automatizado, não vai mais precisar de mim para imputar dado, para fazer as coisas acontecerem, né? Mas também tem um outro lado, que a IA podem surgir novas oportunidades, novos empregos, né? E, assim, falando em carreira, né? Quais são as habilidades que vão ser mais valorizadas mediante essa questão que a IA também traz oportunidades, né? Então, o que você acha, professor? O que a gente consegue pensar em termos de carreira e como é que uma pessoa, quais seriam as habilidades que a pessoa precisa ter para a IA fazer diferença, né? Eu acho que é isso. Sim. Essa questão, né, como você bem falou, é uma questão ainda polêmica e não está muito claro, né, o cenário. O que a gente sabe é que, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela vai trazer, né, digamos, oportunidades e vai trazer ameaças, simultaneamente. Né? Eu sempre digo que a gente não pode pensar em termos de saldo. No geral vai ser bom. Aí é um pensamento equivocado. Né? Então a gente tem que saber, né, aí o pensamento de risco, a gente tem que se preparar dentro do possível naquilo que a gente acha que é uma ameaça e tentar também, por outro lado, aproveitar as oportunidades. Né? Claro. Então, a IA, inclusive, que é, digamos, o discurso mais oficial, né, especialmente das empresas que estão comercializando sistemas, licenças, enfim, é de que ela serve como uma ferramenta que facilita uma série de tarefas, evita determinadas tarefas monótonas, libera o tempo para tarefas que agregam mais valor, e isso não é mentira, isso é verdade. Né? Então, tem um lado, digamos aí, nessa perspectiva, né, da oportunidade, da gente buscar entender quais ferramentas, né, quais aplicações são mais, digamos, afeitas àquilo que a gente trabalha, né, porque daí é a realidade de cada área, de cada profissional, e começar, digamos, tem algumas expressões, né, uma das expressões que, digamos assim, está na moda é letramento digital, né, não sei se é a melhor expressão, mas é que está sendo mais usado. Então, assim, a gente tentar nos apropriar, né, nos apropriarmos dessas ferramentas, aprender a usar, né, aquilo, como eu falei, mais específico na nossa função. Então, isso, digamos, é uma oportunidade, porque efetivamente, nessa perspectiva, é um ganho interessante, a gente economiza tempo num monte de coisa, e pode se livrar também de uma parte do trabalho que, de uma forma ou de outra, todo mundo tem, um pouco mais chata, um pouco mais tediosa, né, ou trabalhosa, assim por diante. Então, acho que esse é um lado. O lado, né, esse lado, por exemplo, da substituição é um lado complexo, né? Como eu te falei, essa é a parte que a gente ainda não tem um cenário, né? Então, inclusive no Observatório do Futuro do Trabalho, até como eu te falei, né, no Ministério do Trabalho e no próprio Ministério da Ciência e Inovação, a gente está discutindo formas de tentar visualizar melhor esse cenário, né? Então é uma coisa que envolve aí, acaba escapando do controle, né, da gente como indivíduos, ou mesmo da gente como empresas, né? É uma coisa que vai envolver muito políticas públicas, né? E é claro que algumas profissões são mais afetadas, seriam mais afetadas, outras menos afetadas, então aí cada caso é um caso, né? Essa seria uma discussão longa para a gente ter, né? Quem sabe a gente tem depois até podem me procurar na rede, pode fazer conexão, né? A gente está sempre organizando eventos e discutindo essas questões. Mas em relação às competências e ao ponto que você falou, essa é uma parte, digamos assim, uma tarefa necessária, né? Absolutamente necessária a gente tentar entender e a gente se empenhar em desenvolver essas competências. Então, aí as competências, né, tipicamente, elas estão sendo divididas em duas, né? As chamadas competências técnicas ou duras, né, que lá no inglês é chamada hard skill, e as competências sociocomportamentais, que na língua inglesa as chamadas soft skills, né? O que é isso? A hard skill é o seguinte: eu preciso aprender algo, né, um pouco da forma de usar a inteligência artificial, por exemplo, já que a gente está falando de IA,
de acordo com o meu tipo de trabalho e com a minha função. Então, não é que todo mundo tem que aprender a programar em Python, a saber desenvolver o algoritmo. Não necessariamente. Né? Na verdade, isso para poucas profissões. Né? Se eu trabalho em áreas de tecnologia, né, em ciência da computação, obviamente que eu vou precisar fazer isso. Agora, se eu sou um profissional, por exemplo, que trabalha em processos de negócio, processo de tomada de decisão, acho que faz mais sentido, por exemplo, aprender SQL, né, que é uma ferramenta para você conseguir manusear bases de dados diretamente. Então, é uma coisa, digamos, o SQL é uma habilidade além do BI. Né? No BI, você tem uma ferramenta pronta que ele vai dar as visões, vai construir os indicadores, os relatórios, numa base de dados que está lá. O SQL é uma possibilidade além disso, que você consegue, digamos, modelar a base de dados, de certa forma, para conseguir visões mais instantâneas, né, de forma muito mais dinâmica. Então, isso seria uma competência hard, né? E também não é para todo mundo, né? Que eu quero dizer. Para outras profissões, para outras funções, não precisa nem isso. Talvez aí, digamos, aquela competência básica seria entender a lógica da tecnologia, como é que ela funciona, né? Você tem que entender, por exemplo, a questão dos dados, saber que bases de dados podem ter vieses, quais os cuidados que a gente tem que tomar a hora que implanta ou aplica inteligência artificial em alguma etapa de um processo que a gente trabalha, né? Ou a gente usa IA na hora de construir um serviço que a gente está desenvolvendo na empresa, né? Um novo serviço digital e assim por diante. Então, isso, como a lógica da tecnologia, digamos, isso a gente poderia chamar de um letramento ou básico, né? E necessário. As aplicações, como eu tinha falado, né, quais são as ferramentas disponíveis, porque daí, eventualmente, a maior parte das pessoas, como eu disse, talvez não só não precise aprender Python obrigatoriamente, talvez nem precise aprender SQL, né, como eu falei, depende como é o teu trabalho e tal, a tua posição na empresa, mas conhecer as ferramentas que são úteis para aquilo que a gente faz, aí também é absolutamente necessário. Então, isso são as competências, digamos, técnicas ou duras, né? Ou seja, tem que aprender IA no radar, entendeu? Aí a dose tem que se planejar conforme a necessidade específica. Agora, o outro lado da história é o seguinte, as chamadas competências sociocomportamentais, né, no geral, elas não são coisas exatamente novas, né? É uma coisa que a gente tem, né? Todo mundo que está no mercado de trabalho sabe que desde sempre tem habilidades que as empresas valorizam. O que está acontecendo agora é que algumas habilidades que a máquina não dá conta estão sendo sobrevalorizadas, né? Ou sendo mais valorizadas, não sobre no sentido de uma valorização irreal, é uma valorização real. Né? Então, por exemplo, inteligência artificial, ela não resolve o que a gente chama de problema complexo. Né? Problema complexo não é uma conta difícil, não é um cálculo matemático, né, usando integral ou derivado ou qualquer coisa assim. O problema complexo é um problema muito típico, né? Por exemplo, você que trabalha também com gestão de projetos, você tem isso provavelmente em quase 90% do seu tempo. Então, o problema complexo é aquilo que envolve vários aspectos. Envolve, por exemplo, você conseguir fazer uma análise de um orçamento, você conseguir fazer um processo seletivo para escolher um bom fornecedor, um bom parceiro de negócios para algum projeto. Você conseguir mobilizar e fazer a gestão adequada de uma equipe de projeto. Você conseguir, no aspecto político, convencer a liderança de uma outra área, né, para se engajar naquilo que é o teu objetivo. Então, isso que é problema complexo. É um problema que envolve exatas, envolve humanas, né, eventualmente para até envolver biológicas. É verdade, é verdade. Que uma máquina não vai fazer, né? Não faz. A atuação nenhum da IA... SQL, nenhuma coisa vai fazer a tua negociação, tua interface com o stakeholder, com o cliente final. Exato. Com o gerente então, está mais valorizado. Então, isso já tinha valor, como você, né, sabe bem, só que agora isso está, digamos, mais valorizado. Por quê? Porque outras coisas que eram, por exemplo, funções suas, como uma gerente de projeto, por exemplo, hoje a máquina está fazendo. Né? Precisa organizar aqui, desenhar um projeto, não desenhar um projeto, uma estrutura analítica de um projeto. Né? Poxa, eu posso pedir hoje para o ChatGPT, se eu fizer os prompts corretos, ele faz na hora, sabe? Hoje mesmo eu estava numa empresa e a gente estava usando o GPT para fazer algumas coisas que a gente demoraria muito tempo para fazer. Muito tempo para executar. Exato. Né?
Então é um pouco isso, sabe? Então essa é uma competência, né? Então a capacidade de solução de problemas complexos. Outra que está muito valorizada é a capacidade é o pensamento crítico, né? Por quê? A IA traz o negócio pronto. E hoje, uma coisa que está acontecendo que é terrível, né? No mundo do trabalho, nas empresas, é as pessoas pegarem a resposta pronta, acreditarem que aquilo está correto e passar para frente. Né? Então a gente tem várias situações, algumas até constrangedoras, onde tem uma barbaridade ali, né? Pode ser, por exemplo, o que a gente chama de alucinação da IA, né? Porque a IA generativa, acho que todo mundo já deve ter percebido isso, ela é programada para responder. Então ela privilegia a fluência em detrimento da precisão. Então, se ela não sabe a resposta, ela inventa. Né? Ela cria um autor, ela cria um caso que não existe, ela cita uma empresa que não existe. Né? Então, se a pessoa não tem uma coisa de pensar, de usar, por exemplo, o princípio da dúvida, né? E comprar tudo pronto, vai ter problema. A pessoa vai acreditar naquilo que está sendo falado ali. Exato. Né? Então, o pensamento crítico é uma outra virtude. E também é o pensamento sistêmico, né? Que é aquela capacidade que a gente tem de enxergar o todo, de enxergar os desdobramentos das coisas, né? De ter um olhar, por exemplo, para o cliente ou para o usuário, ter a sensibilidade de interpretar isso bem, de trazer a especificação, mas também trazer a subjetividade. Então, esse é outro ponto, né, Cris? Porque a IA, ela é absolutamente objetiva, ela é uma coisa matemática, probabilística. Ela não tem bom senso, ela não tem compaixão, ela não tem empatia, não tem nada disso. Não tem ética, não tem moral, não tem nada disso. Não é um ser humano, né? Então, é uma maquininha probabilística, fazendo conta, vendo o que aparece mais na relevância, é o que ela escolhe. Né? Então, esse olhar, por exemplo, a empatia, que eu falei que é uma outra competência, é super importante. O que hoje está acontecendo de muito errado nisso, ou muito problemático em várias empresas? É a chamada hiperautomação ou hiperdigitalização. Você pega um processo, por exemplo, você coloca IA num ponto, RPA no outro e sei lá o quê, aí você automatizou 100%. Só que você eventualmente desumanizou, né, partes do processo que não deveriam ser desumanizadas. Então, por exemplo, tem um cliente, para falar com você, ele só consegue falar com um bot. Né, e chega uma hora que tem alguma coisa fora lá do script ou da capacidade do robô de interpretar. Aí você deixa o teu cliente no looping. Você sabe o que vai acontecer, né? O que pode acontecer, né? Ele vai para outro que tem um atendimento humanizado, sabe? Então, isso está acontecendo demais, sabe? Então, é a falta de empatia. Empatia é uma outra competência que, por conta disso, está bem mais importante. E essa questão até do chat também, às vezes é até ruim, né? Que você vai entrar em contato com a empresa, ela já coloca ali, no momento que você entra no site, o contato ali via chatbot. E aí você faz já o contato via chatbot. Como você falou, se o chatbot não atender, você vai buscar um telefone, você vai buscar um 0800, você vai tentar um outro canal, né? Porque realmente o ser humano não vai ser substituído, né? A gente não consegue, ainda não chegaram nesse momento, nem acho que vão chegar. Mas gera muita dúvida. E aí também a gente tem uma questão que eu acho muito importante, até uma das perguntas que eu havia preparado aqui para essa live, né? É que a gente estava falando do seguinte, a gente sabe que as empresas elas estão usando a IA, né, para melhorar a produtividade, com certeza. Mas como elas podem fazer isso sem gerar grandes desempregos? Né? Porque a gente tem, estamos colocando RPA, estamos fazendo trazendo uma série de novas soluções. E como que eu faço isso sem gerar grandes desempregos? É possível? Então, isso é uma grande questão, né? Porque vai depender muito digamos, da política e de como que a empresa, em termos da sua cultura, de como ela quer se posicionar, né? Algumas não estão preocupadas com esse aspecto, né? Elas não consideram problema algum elas automatizarem 100% e o que der para automatizar, automatiza e o que não dá, deixa a gente fazer, né? Isso é uma boa ideia? Não sei, né? Você vai ter questões hoje que estão crescendo, a gente sabe, no mercado, né, de cobrança das empresas em termos de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, etc. Né? Então, é um aspecto que tem que ser considerado, né? Tem que ser posto na mesa. Não estou dizendo que ele é o aspecto na decisão que uma empresa toma. Então, isso é uma questão. Tem algumas questões, tem uma série de questões envolvendo esse tema que você colocou. Né? Tem algumas que, quando a gente automatiza processos críticos, o que a gente está fazendo na prática é uma transferência de know-how. Então, eu pego aquilo que uma equipe humana na minha empresa, ao longo dos anos, foi aprendendo, né? Aquela coisa da aprendizagem organizacional, né? Da gestão do conhecimento,
E eu transfiro para um sistema que eventualmente não é nem meu, né? É uma licença de um fornecedor. E aí, como a gente sabe que a IA funciona, eu começo a fazer o quê? Mesmo que indiretamente, começo a treinar né, essa IA, digamos, esse algoritmo ou esse sistema. E aquele fornecedor que vende para mim, né, vai vender para o meu concorrente. Então, às vezes, inadvertidamente, quando eu faço isso e tiro todo mundo da jogada, eu peguei o know-how, né, que foi uma construção que às vezes é um diferencial, que é uma coisa muito valiosa, e eu estou colocando para um terceiro. E eu perco aquilo de alguma maneira à medida que ele não está fazendo nada de errado a princípio, né? Ninguém está transferindo um segredo industrial, mas você está treinando o algoritmo e o algoritmo começa depois né, pode ser usado pelo teu concorrente. Então tem uma série de questões, né? Mas como você falou, né, dá para fazer isso, como eu te falei, depende da escolha da empresa. Então, eu até teve um artigo que eu fiz que eu coloquei dois extremos. Eu falei, com a digitalização, a gente pode dizer que a gente vai ter, em termos de tipologia, duas empresas. Aquelas empresas que têm um arranjo centrado na tecnologia e outras que têm um arranjo centrado na colaboração. Né? A centrada na tecnologia é aquela empresa que vai optar por automatizar tudo que der. Perfeito. Então, cara, o meu foco é produtividade, redução de custos, aumento de escala, e essa é a minha estratégia. Né? Sem entrar no mérito das duas. Né? E a segunda, centrada na colaboração, é aquela que pensa diferente. Ela fala o seguinte, olha, eu quero implantar IA e outras ferramentas como um instrumento de apoio, como ferramentas para melhorar a qualidade do meu serviço, para aumentar a minha produtividade, etc. Mas o foco dele não é a substituição. Né? É claro que vai acontecer também. Né? Mas ele não está ali para isso, ele está. Lógico. Entendeu? É uma consequência, não é um objetivo. Então, nós vamos ter duas empresas diferentes. Né? Provavelmente, no primeiro arranjo, a gente vai ter uma organização onde as funções vão ser bem distintas. A gente tem um grupo de pessoas que vai cuidar, basicamente, digamos, dos processos de planejamento e tomada de decisão, e as pessoas que permanecerem vão ter posições muito operacionais, né? Ou seja, elas vão ser focadas em partes dos processos, onde não faz sentido automatizar, onde não é economicamente viável ou tecnicamente viável automatizar. Então é meio uma espécie de taylorismo digital, né? A gente fragmentar o trabalho, tudo que der coloca robôs, e aquilo que não dá para o robô coloca uma pessoa. Daí aquela pessoa vai fazer um pedacinho do trabalho e ficar como uma espécie de assistente, né? Que vão imaginar que vai ser um trabalho muito chato, né? Sem riqueza no trabalho, né? E a outra que está com uma outra pegada de colaboração, ela vai ser provavelmente uma empresa onde as pessoas fazem um pouco mais de tudo, né? Essas diferenças vão ser um pouco diferentes, não vai ter como se essa divisão de classes, por assim dizer, né? Vai ter, lógico, alguém que lidera, alguém que faz um pouco mais de planejamento, mas ela também vai fazer coisas operacionais, porque daí ela vai usar a IA, por exemplo, para fazer uma parte operacional. Então, a gente não vai precisar ter aquelas divisões clássicas, né? Eu só planejo, o outro só executa, o outro só controla, né? Então vai ser possível, digamos, o mesmo perfil de pessoa fazer um pouco de tudo, né? Sabe? Cada um com dose. Então eu penso dessa forma. Eu acho que é isso que uma coisa muito mais parecida. Bom. Professor, só para a gente finalizar aqui, depois eu vou chamar o Wagner para a nossa última pergunta, que é a seguinte: em quais áreas do Brasil, né? Assim, em quais áreas, né? A IA ela vai afetar um pouco mais em alguma região, sudeste ou norte? Onde que você acha, mais ou menos aqui dentro do Brasil, que a gente vai ser mais impactado com o uso da IA? Tá, essa é uma boa questão, que ela depende um pouco, uma parte disso depende da estratégia, né, do governo, e no caso a estratégia do governo está traduzida nesse Plano Brasileiro de IA, né, que eu convido aí quem está nos assistindo para que dê uma busca, né, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, vai achar isso no Ministério, no site do MCTI, em outros, então é bacana. Eu também dei algumas entrevistas, né, se colocar meu nome aí, vai achar algumas coisas. Legal, hein? Então, assim, eu falo isso do governo porque é o seguinte, do ponto de vista de governo, você tem que tentar fazer exatamente, tentar tomar cuidado com isso, você tentar fazer determinados investimentos para você fazer um desenvolvimento equilibrado nas diferentes regiões do país. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos fez isso no programa lá de manufatura avançada deles, que seria o equivalente à indústria 4.0, né, no setor industrial. Então, ele criou alguns laboratórios, e é lógico que ele colocou determinados laboratórios, cada um fazendo uma coisa, né, um desenvolvendo, sei lá,
placas de circuito impresso flexíveis, outro laboratório para desenvolver ligas de metais mais leves. Colocou, óbvio, conforme a vocação de algumas regiões, mas teve um cuidado de fazer um plano, digamos, que regionalizava, né, nos diferentes estados dos Estados Unidos, para não concentrar, sabe, o desenvolvimento num lugar e causar, digamos, uma desigualdade em termos de desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que é da estratégia dos governos, né? É claro que, agora, né, se a gente, independentemente disso, né, uma parte dessa diferença, né, que você coloca na tua provocação, vai depender do perfil de empresas que tem em cada lugar, né? Então, vamos pegar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades que têm, por exemplo, muitas empresas de serviço e muitas empresas de tecnologia, né? Então, por conta do perfil, digamos, do PIB, né, por assim dizer, de cada estado, esse impacto vai ser diferente. Então, digamos, estados que têm um perfil, às vezes, mais de agropecuária, vão ter um certo nível de impacto que também é muito alto, né? Está acontecendo isso muito forte nesse setor. Aliás, o Brasil, o setor que ele está digitalizando mais rápido é exatamente o campo, né? É a agropecuária. Até pelas características digamos, econômicas, né, de potência desse setor econômico, né? Outros que têm indústrias, por exemplo, menores, né, os estados que têm um PIB onde a participação de pequenas e médias empresas é mais, digamos, acentuada, vai ter um impacto um pouco menor do que aqueles estados onde concentram empresas maiores, né, e empresas, por exemplo, industriais, né, indústrias maiores, onde isso já está começando a entrar muito forte também, né, no lance da indústria 4.0. Então, vai depender um pouco disso, né? Então, eu citei duas coisas, na verdade, duas variáveis, né, entre algumas outras. Uma é o sucesso do governo em estabelecer uma política que considere a descentralização, né, como uma coisa interessante em termos de desenvolvimento, e o perfil do que está instalado hoje, né? Sabe? Então, aqueles estados que, por exemplo, tem muitas empresas, como eu citei no início da tua primeira pergunta, empresas que têm muito setor de serviço financeiro, cara, vai ser impactado muito mais rápido, né? E talvez de forma até mais agressiva do que um setor que está, por exemplo, muito o setor têxtil, por exemplo, vai ser menos impactado. Tá? Então, seria um pouco isso. Muito bom, professor. Aí é só cada um a reflexão do seu estado, né? Qual é o perfil das empresas do estado para chegar a resposta. Por isso que você está sugerindo aqui, né? Vamos consultar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, para a gente poder ler um pouquinho mais e poder perceber onde que a gente está encaixado, né? Em qual segmento o nosso estado está encaixado, né? Professor, eu vou chamar agora o Wagner, tá? É muito bom sempre conversar com você. A gente aprende, anotei um monte de coisa, né? Wagner, estamos aqui te esperando, querido. Pode entrar. Cadê? Maravilha, Cris! Excelente, fantástico. Gente, lembrando para quem está no chat, tá? Lembrando que o chat é unificado aqui, infelizmente, como foi lançado hoje. No sábado, quando teremos mais um webinário aqui, o chat já vai estar ok com o nome de todos vocês, tá? Ô, Cris, tem aqui uma pergunta. Boa. Deixa eu só abrir aqui, ó. Peraí. É tanta tela que eu fico aberta. A gente perde aqui um pouco. Tem uma pergunta inicialmente, um comentário, tá? Ele fala assim, sou professor e estou pensando em IA, em pesquisa na minha área, mas gosto de refletir sobre IA na educação. Tem algum comentário sobre IA na educação, professor? Tem. Então, a IA, a educação... Lembra que eu falei que a IA, ao mesmo tempo, traz coisas boas e outras nem tanto, né? Então, a educação é uma situação típica, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de ter potencialidades muito interessantes para quem trabalha como professor, né, ou professora. Por exemplo, tanto no back-office, né? Então, usar, por exemplo, IA generativa para estruturar um plano de aula, né? Aí, de novo, aquela coisa do pensamento crítico, né? Se eu não entendo do assunto, ou se eu não pesquisar e não estudar, eu corro o risco de receber um plano de aula que uma IA generativa gere e ele ser um plano furado ou um plano medíocre, né? Agora, se eu conheço o assunto e uso, é ótimo, porque poupa meu tempo, né? Porque daí eu peço um plano, ele manda, eu falo, essa parte não está boa,
pense nisso aqui, né? Você faz o prompt, né? Você vai dialogando, por exemplo, com o ChatGPT da vida, por exemplo, e ele vai aperfeiçoando o plano de aula. Então, poxa, assim, o tempo que a gente pode economizar, né? Na elaboração de uma coisa desse tipo é gigantesco, né? E tem outras atividades que são, digamos, de back-office, né, de docentes, que tomam muito tempo e que, como eu falei, né, a gente tendo o conhecimento, a gente se preparando, estudando, etc., a ferramenta ajuda muito. Esse é um lado. O outro lado é a IA na sala de aula, né, que é uma coisa que ainda está se estruturando, né? A gente já tem algumas coisas, tem algumas experiências, mas ainda está estruturando. Então, qual que é uma possibilidade, digamos, uma promessa ainda, eu diria, mais interessante? Seria usar sistemas de IA para fazer um pouco digamos, uma avaliação de aprendizagem mais customizada dos estudantes, né? Então, todo mundo que leciona sabe que é desafiador, às vezes tem uma sala com 30, 40, às vezes mais estudantes, né? E você conseguir dar uma atenção específica, né? Isso tem uma limitação, óbvio, uma restrição para isso, né? Todo mundo se empenha, mas tem um limite. Imagina se você está usando um sistema de IA que ele ajuda o docente no sentido de fazer, por exemplo, uma avaliação de conteúdo, de uma parte do conteúdo, não estou falando de uma prova, né? Estou falando de uma aula, você deu um conteúdo importante e você fala, gente, agora vocês vão responder uma questão que o sisteminha está colocando para vocês, algumas questões. E aí, pelas respostas, o sistema entende qual é a lacuna que cada estudante tem especificamente. E ele pode ali já, por exemplo, endereçar um conteúdo, alguma questão, e também te dar um relatório para você também saber, né? Então, poxa, isso é fantástico, né? Isso pode, digamos, é uma coisa até freiriana, né? Aqueles princípios de Paulo Freire de você ter também, né, esse aspecto do atendimento mais individualizado, esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa muito legal, então tem esse lado do potencial. Qual o outro lado do risco, né? No caso do docente? Que a gente tem algumas leis que funcionam muito bem na sociedade humana, né? Uma delas é a chamada lei do mínimo esforço, né? Então, quando as coisas estão fáceis, a gente não se empenha, ou a maior parte de nós não se empenha. E a aprendizagem é uma coisa que não muda. O nosso cérebro, apesar de estar criando uma inteligência artificial, o nosso cérebro, a forma de aprender é o mesmo desde a idade da pedra. Então, a gente precisa de energia e tempo para aprender, né? Por isso que às vezes a gente faz repetições, vai fazer um problema, sei lá, que seja de matemática, você não consegue fazer aquela conta, né? O professor põe na lousa, você não entendeu absolutamente nada. Aí você vai, tenta fazer uma vez, erra, a segunda erra, a terceira erra, aí você pede para alguém te ajudar, aí você pega uma série de... Chega uma hora que, putz, né? Tem um clique, né? Que na verdade não é um clique, né? São um conjunto de sinapses, né? O nosso cérebro, nossas redes neurais vão lá, criam um caminho que a gente aprendeu a fazer, né? Igual aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Você tenta, de uma hora, pela repetição e pelo esforço, você aprende. Então, a aprendizagem do cérebro humano depende de energia e tempo, foco e tempo. Agora, o que essas tecnologias estão fazendo, né? Tanto a IA, mas mesmo as telas, as redes sociais, essas coisas, estão tirando a atenção, né? Então, isso vai contra a questão, digamos, do cérebro, né? A neurológica, né? De aprendizagem humana. Então, isso é um desafio para educadores e educadoras, né? O quanto a gente evita esse tipo de coisa e saber que isso é um desafio, né? Não ter uma ilusão de que simplesmente deixar, agora eles vão usar o ChatGPT, eles vão aprender mais. Não, talvez vão aprender menos, né? Então, essas duas questões que eu queria colocar. Não tem mais a pesquisa, né, professor? Eu estava falando um dia desse sobre isso. Não tem mais aquela Barça que a gente lia antigamente, Novo Testamento eu tinha aqui em casa, aquelas enciclopédias. A minha mãe fazia eu fazer pesquisa naquilo, mas assim, a gente é de um tempo, né, onde isso se utilizava, né? É um desafio. Está na mesa, né, Wagner? Tem até um livro. Tem sim. Pode falar, professor. Viu, Wagner? Tem um livro até sobre isso que eu estou falando que é interessante, que é um sucesso nos Estados Unidos, que chama Fábrica de Cretinos Digitais. É sério, mas o título é meio, né, para vender, mas o conteúdo é bom. Foi uma pesquisa que eles fizeram e chegaram à conclusão que pela primeira vez na série histórica, né, lá de medição do QI, né, sem discutir se o QI dá conta de toda a medição da inteligência, mas é um medidor, certo? É um medidor. Pela primeira vez na história daquele país, a média de QI de uma geração é menor do que a geração anterior. E a casualidade disso, né, a conclusão que se chegou, que era efeito das telas. Então, as telas deixam os jovens mais ansiosos, pouco interativos socialmente, etc. E tudo isso está impactando na cognição, né? Então, vejam como
a educação é um campo crítico, né, da questão do uso da IA e de outras tecnologias digitais. É verdade. É desafiador, né, Wagner? Isso mesmo. Vamos lá, temos mais aqui. Vamos ver a próxima pergunta. Gente, só lembrando vocês, assim, o pessoal, a equipe aqui é assim, é bem ágil, tá? Já mexeram no chat aqui. Quem estiver assistindo aí, enquanto eu faço a pergunta aqui, aperta F5, que o chat vai colocar o seu nome correto, bacana, bem certinho, tá? Vamos lá. A próxima pergunta tem aqui, exato, o bom uso da educação, muito bom, oportunidade de refletir. Gostou da sua resposta, tá? Foi o Marlon que fez a pergunta naquela hora. A outra pergunta é o seguinte, pensando no futuro, o que você indica de desenvolvimento de expertises para aproveitar a onda da IA? Eu acho que, então, do ponto de vista das pessoas, né, dos profissionais, é um pouco aquilo que a gente falou, né? Então, tentar fazer um mapeamento, o seguinte, quais as competências técnicas que eu tenho que desenvolver e quais as competências sociocomportamentais eu preciso aprimorar. Então, é uma coisa de reflexão. Como é que a gente faz essa reflexão? Sozinho? Não. Né? Então, é uma discussão que a gente pode ter na própria empresa, pode ter com especialistas, pode me escrever no LinkedIn, né? Pode falar com outras pessoas, para entender, conforme o contexto, né, o que faz mais sentido, né, o que é mais prioritário eu desenvolver, como eu disse. Né? Então, sei lá, se eu trabalho numa área de recursos humanos, por exemplo, numa empresa, tem algumas ferramentas que usam IA que são interessantes para essa área que eu posso aprender. Tem aplicações específicas, por exemplo, aplicações em processo de recrutamento e seleção. Né? É uma aplicação específica para a área de gestão de pessoas ou recursos humanos. Se eu já trabalho numa área de logística, né, tem aplicações muito interessantes para planejamento, né, para uso de IA para predição e para planejamento. Se eu trabalho numa área de vendas, a área comercial, tem aplicações e ferramentas interessantes para trabalhar com dados, né, e para permitir, digamos, uma maior agilidade no ajuste, como eu falei, das campanhas ou mesmo da precificação. Né? Então, assim, eu acho que esse caminho é um caminho que a gente tem que olhar o que nós estamos fazendo em termos de carreira, né, qual a posição que a gente ocupa, qual o segmento da minha empresa, e aí tentar prospectar quais as ferramentas eu preciso desenvolver e também entender, na própria empresa, essa é uma conversa que se tem, né? Como eu falei, as próprias áreas de gestão de pessoas normalmente são abertas a essas discussões, né, do que está sendo mais valorizado. Porque não é uma resposta geral, né? Para uma mesma empresa, o conjunto de competências varia conforme a posição que a pessoa ocupa, né? Qual a área que ela atua, essas coisas. O importante é ter essa consciência, sabe? Isso que você falou, a pessoa tem exatamente. A pessoa que fez essa pergunta já está com essa consciência. Então, saber o seguinte, cara, eu tenho que fazer algumas coisas diferentes, né? Em termos, eu não posso olhar, achar tudo muito legal, simplesmente aprender a usar o ChatGPT e achar que eu dei conta, né? Dessa nova aprendizagem que eu tenho que construir. Maravilha, vamos lá, vamos ver se tem perguntas. Eu estou focando nas perguntas, tá? Tem comentários, mas deixa eu ver, pergunta em si. O pessoal tá meio tímido hoje, hein? Sem perguntas, Cris. Acabamos? Sem perguntas. Então fomos, né? Então, assim, o Wagner, só para deixar claro para o pessoal que o professor Marcelo Graglia é o nosso primeiro entrevistado, e a gente vai estar fazendo uma série de entrevistas, sempre quarta-feira, às 20 horas. Os palestrantes que estão no evento estão no site, acionando o QR Code, e a gente vai estar sempre chamando esses palestrantes do evento para estar aqui com a gente. Tá? Só para já deixar aqui o nosso encontro marcado. Não é isso, Wagner? O Paulo colocou o LinkedIn dele aqui, eu vou te adicionar, Paulo, pode deixar. Maravilha, excelente. Eu coloquei o meu aqui, acho que no chat interno. Eu tô colocando o pessoal lá. Um chat lembrando interno. o pessoal o seguinte, quando o pessoal entrar no link agora que nós vamos compartilhar com vocês daqui a pouquinho, né, falando um pouquinho sobre o Imersão IA, ali vocês vão ter também o LinkedIn de todos os palestrantes, além do Marcelo Graglia. Não, eu embolo a língua aqui, Marcelo, desculpa. Marcelo Graglia, tá? Então vai ser bem bacana isso aí. Deixa eu só vou mandar ao vivo aqui o pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se vai abrir no chat. Eu acho que eu não permiti, link permiti sim, tá lá. Está no chat aí, tá, gente? Basta vocês entrarem, clicar, que vai abrir
o LinkedIn do professor, direto na tela. Oba. Então, para a gente finalizar, Cris, deixar aberto aqui para o professor Marcelo Graglia deixar suas considerações finais aqui e despedir desse público maravilhoso que está com a gente e também daqueles que vão assistir as gravações depois. Bom, legal. Acho que como fala final, é só reforçar, acho que a conversa que a gente teve, né? Que é importante, enquanto profissionais, a gente considerar que a gente precisa estar atento, estar acompanhando e estar buscando um desenvolvimento pessoal, né, com essa questão das tecnologias digitais e principalmente a IA, né? Então é só reforçar uma coisa que eu acho que já está começando a parecer óbvio, mas com um adendo que é o seguinte, né? É a típica situação que não pode ficar esperando alguém cuidar disso por nós, né? Do tipo, então a empresa vai... hoje tem tanto conteúdo disponível, né? Uma boa parte, inclusive, gratuito, que a gente tem que construir meio que fazer a nossa trilha de aprendizagem e isso ser uma iniciativa própria. Acho que esse é uma recomendação, né? E no mais, agradecer o convite da Cris, né? Do Wagner, e para o Wagner desejar sucesso aí nesse novo projeto. Muito bom, professor. E essa palestra vai ser o professor Marcelo Graglia, ele vai apresentar dia 27, vai ser a primeira palestra, né? Às 9 horas da manhã. E vai estar falando mais ainda sobre esse tema, então não percam a oportunidade, né, Wagner? Façam sua inscrição. Acho isso aí, Cris. É isso aí. Ô, Cris, e depois você divulga para eles, né? A gente vai ter o lançamento de um livro que nós organizamos juntos sobre inteligência artificial, né? Sim, aí divulga aí para o público sim. Vamos falar também dessa história, é verdade. Pode deixar, legal. Pessoal. Tá bom? Maravilha, maravilha. Excelente. Marcelo, gratidão pela sua participação com a gente aqui agora. E nos encontraremos lá no dia 27 de novembro para o nosso grande encontro. Combinado? Combinado. Um abraço, Marcelo. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.